O que a autoestima tem a ver com a independência e autonomia de crianças e jovens diagnosticados com autismo? Vamos descobrir isso ao longo dessa aula. Eu, Rodrigo Brunel, quero trazer 3 exemplos práticos aqui para que você possa se conectar com as minhas abordagens, com as minhas orientações e daqui para frente você já conseguir colocar em prática. E tudo isso tem total ligação da autoestima com a independência e autonomia. Estou trazendo aqui para você vivências práticas. Eu começo primeiramente trazendo a situação de um jovem. Na época o diagnóstico dele era nível 2 de suporte. Ele fazia uso de medicamentos, estava ali de 14 para 15 anos de idade, fazia uso de medicamentos para a depressão. E quando ele veio para fazer essa atividade, já não era mais época de pandemia. Então ele vinha de máscara, calor, dia quente, ele vinha de capuz moletomzão, luva em si, calça moletom e de tênis. A única coisa que eu conseguia ver ele era aqui, ó, era um pedaço da testa, a sobrancelha e o olho. O resto tudo tapado. E ele não se conectava com facilidade com outras pessoas, ele era muito fechado, ele conversava quase nada, ou melhor, nem conversava, mas tinha condições suficientes de verbalizar, de se comunicar com outras pessoas. Mas só que a autoestima dele estava muito baixa. E olha esse detalhe aqui, ele não aceitava ser autista, não aceitava. E a depressão dele, ela se desencadeou devido a tudo isso. A não aceitar ser autista, ou melhor, como ele é autista, tem um diagnóstico de autismo, começa a frequentar lugares onde tem autistas, começa a frequentar clínicas, terapias em si, que tem ligação direta com o autismo, que faz o tratamento, então ele não se aceita. E ele também entende o próprio comportamento dele, que ele tem as limitações diárias dele, de socialização, limitações motoras, algumas limitações cognitivas relacionadas ao comportamento no dia a dia, principalmente em casa, e também ele já é grandalhão, ele já vê que as pessoas já deixam ele um pouquinho de lado, então isso desenvolveu toda a depressão. E aí, quando ele começou a fazer essas atividades, eu trazia ele para fazer uma atividade física em si, eu trazia ele para fazer, ele não tinha interesse, trazia outra, não tinha interesse, eu estava trazendo vários tipos de atividades em si, mas ele não estava demonstrando nenhum interesse. Assim, parei, vamos ter que lançar alguma outra estratégia de conexão. E também trazendo um pouquinho mais à frente aqui, depois de algumas aulas em si, eu descobri que ele vinha aqui, ó, cortado, automutilado. Ele estava louquinho para tirar a vida dele, devido à questão da depressão, devido a não aceitar ser autista. E olha só o grande problema. E eu assim, parei. Eu, como profissional, eu tô olhando só para atividade, que a mãe me contratou para fazer atividade física com ele. Mas peraí, só atividade física não vai funcionar. Eu não posso olhar somente para atividade física, eu não posso olhar somente para coordenação motora, eu não posso olhar somente para a postura, porque ele é adolescente, já tá todo tortinho. Não. Tem algo mais específico que eu preciso olhar. Vou trabalhar onde? Na autoestima dele, na confiança dele. É isso que eu comecei a trabalhar. E sabe o que eu fiz? Aí a mãe passou um pouco mais da rotina dele para mim, e no dia a dia ele ouvia muita música de rap. Ele gostava de ouvir isso. E aí quando ele veio para fazer atividade, eu já deixei um som ambiente com a música de rap. Eu não gosto, tá tudo bem, mas eu boto ali para os meus alunos, no caso ele. Aí eu coloquei ali a música de rap, eu vi quando ele chegou, ele ficou meio que assim, procurando. Eu assim, eu acho que ele tá procurando o som, onde é que tá, que daí fica no alto e tal. Aí ele procurou ali o som, viu? Eu vi que ele tava mais tranquilo, até deu uma soltadinha, uma mexidinha aqui na mão, certo? Soltando, começando ali um passinho de dança, digamos assim, de forma bem tímida. E aí eu assim, é aí que a gente vai começar a trabalhar. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, Nicolas, olha só, eu tô aqui com o meu celular, esse meu celular aqui, ele é Bluetooth, eu conecto lá no som, hoje você vai ficar aqui comigo, e ele ficava prestativo quando eu tava aqui sim, passando pra ele, mas só que antes, quando eu passava pra ele, ele simplesmente saía, ele nem respondia nada, mas ele ficou prestativo, assim, vamos ver se ele vai responder algo em específico. Aí eu mostrei aqui o celular, assim, Nicolas, ó, esse aqui é Bluetooth, aqui é uma playlist. Escolhe uma musicazinha dessas aqui, ó, você pode até mesmo digitar, escolhe aqui pra gente deixar de fundo aqui bem baixinho. Daí depois eu vou fazer algumas atividades aí pra mim, que eu tenho que preparar meu treino, daí eu vou ver alguma atividade aí pra você também. Então, olha só, por que eu falei assim, depois eu vou ver uma atividade pra mim, depois eu vou ver uma atividade pra ele? Porque eu não quis gerar pressão nesse exato momento, eu deixei o negócio assim bem vago, bem a Deus dará, como diz o outro. Então, primeiramente eu trouxe que eu iria preparar
as atividades para mim fazer um treino depois que ele fosse para casa, o meu treino principal em si, e eu disse que depois, iria preparar alguma atividadezinha para ele fazer, que na aula anterior ele já estava fazendo algumas atividades, então eu deixei isso meio que de lado, para não falar assim, Nicolas, bota a música aqui que vamos treinar. Não ia dar certo, você tem que saber como pedir, você tem que saber como direcionar. E aí eu fiz com que, diante desse comando, ele focasse na própria música. Ele pegou meu celular e colocou a música. Daí ele assim, posso aumentar o volume? Eu assim, cara, aumentar o volume, será que dá de aumentar por aqui pelo celular? Aí eu me fiz de inocente, eu me fingi de pequeno. Aí eu coloquei ele para ser maior. Ele assim, dá, é só aumentar aqui do lado. Eu assim, dá para aumentar? Aí ele já ficou com a moralzona. Eu assim, que massa. Assim, Nicolas, tu sabe mexer lá naquele som lá, cara? Porque eu acho que ele é potente, olha o tamanho daquele som lá. Será que dá de aumentar o volume lá? Porque aqui no celular aqui, ele tá aqui no volume 7, mas ele vai até o 10, mas no 10 já dá um volume alto, mas será que ele vai mais alto? Ele assim, vamos ver. Aí pegamos umas caixas ali, eu coloquei ele em cima da caixa para ir lá ver o som, ele foi lá, mexeu, ele regulou, ele botou ali, melhorou o grave e tal ali, e ele deu uma configurada boa, sério, ficou bom pra caramba. E quando ele volta ali, ele bota ali, ele consegue aumentar o volume, ele fala pra mim que, poxa, Rodrigo, olha só, agora eu consegui melhorar aqui o som do teu som, eu consegui aqui otimizar ele, essa é a palavra, ele conseguiu otimizar, e aí eu vi que o semblante dele já tava com um sorrisão, mesmo ele de máscara, o olho já estava regalado, já estava aqui brilhando em si, já estava felizão. Então, opa, trabalhei a autoestima dele. E aí, beleza, resolvido isso, eu falei assim, Nicolas, olha só, eu tô aqui preparando umas coisas que eu vou fazer um treino aqui agora. Não sei se você consegue aí, Nicolas, mas lá tem uns materiais que eu já deixei de forma estratégica bagunçado. Aí, será que tu consegue, Nicolas, pegar aqueles pesos? Era vários halteres de academia, de 1 a 10 quilos. Aí eu coloquei tudo no chão. Aí eu falei assim, Nicolas, que antes de você vir eu tinha dado uma limpadinha. Será que você consegue colocar lá na prateleira lá pra mim? Ele foi lá e colocou. Eu vi ele organizando certinho, com os mínimos detalhes, pegando o peso de 1 quilo colocando, outro de 1 quilo colocando, ele ordenou certinho de 1 a 10, colocou as cores tudo pareada em si, e depois ele chegou assim, tá prontinho. Eu assim, Nicolas, tu tá forte, hein? Ele assim, tô fortinho, consegui pegar o de 10. E ali eu comecei a ver o sorriso dele. Comecei a ver que o semblante dele estava melhorando. Então, no meu espaço ali, eu não foquei na atividade. Nas aulas iniciais, aonde que eu foquei? Foquei em quando ele chegava, eu dava o meu celular para ele escolhia a música, ele ajustava a altura do volume em si, eu fazia ele conectar o meu celular, eu desconectava tudo, eu fazia ele conectar meu celular no Bluetooth do som, eu dava essa autonomia para ele, e também eu bagunçava colocando alguns pesos, porque ele é adolescente, tem força em si, não vou colocar carrinho, então eu colocava alguns pesos aleatórios no chão e eu pedia para ele arrumar. E aí a confiança já veio. E ele, diante da alimentação, ele não tem nenhuma restrição em si, então antes de começar a aula, eu tenho um local ali que tem uma cafeteira, tem ali alguns biscoitos, tem frutas, tem suco em si. Eu assim, Nicolas, antes da gente fazer atividade, tu já arrumou aqui o som, tu já guardou as coisas ali pra mim, prepara um cafezinho de cada. Eu sei que ele gosta de café, prepara um café pra ti e um café pra mim, que eu vou lá rapidinho no banheiro. Aí eu ia lá no banheiro, dava um miguezinho, ficava só olhando assim se ele tava lá preparando o café. Eu levava lá uns 7 minutos para fazer o café e ele chegava, ó, cafezinho para ti, cafezinho para mim. E ele começou, a partir desse momento, falar mais comigo, se abrir comigo. Começou a soltar um sorriso debaixo da máscara. O olho dele começou a brilhar, pupila dilatada. Ele começou a ficar feliz para vir no meu espaço. Eu comecei só a dar função. E como eu falei, eu não olhei para atividade física em específico, para atividade de coordenação motora. Se eu tivesse focado nisso, eu seria mais um treinador chato, igual outros profissionais que já atenderam ele, que queriam ir direto ao ponto, fazer atividade, mas esqueceram de trabalhar a autoestima. Então, quando eu começo a trabalhar a autoestima, eu consigo chegar a algum momento e falar assim, Nicolas, agora nós vamos fazer uma atividade aqui de pular corda. Tu queres essa aqui ou queres essa? Queres essa vermelha ou queres essa aqui com um cabinho aqui preto? Aí ele assim, eu quero essa vermelha. Pega aqui, pega aqui. Então fazia ele ter o livre-arbítrio de escolha também. Ao invés de eu chegar e falar assim, essa corda é tua, essa é minha. Não. Pequenos gestos faziam toda a diferença. E eu falava assim, olha só, Nicolas, agora a gente vai pular corda, baixa a tua máscara para te respirar um pouquinho melhor. Ele aceitava. Lá na primeira aula eu falei assim, Nicolas, tira a máscara aí,
Para você fazer atividade, ficar melhor, ele não tirou. Mas agora ele tá tendo confiança em mim, tá tendo confiança no meu próprio espaço, tá com a autoestima elevada, ele tá pulando corda com a máscara baixada e eu consigo falar assim, viu, Nicolas, ó, com a máscara baixada, já passou pandemia, a gente pode ficar sem máscara, você consegue respirar melhor, não é mesmo? Tá respirando melhor, consegue pular corda. E se você tivesse de máscara, você ia dar só 10 pulinhos. Aqui você fez, eu acho que 78 pulos. Você tá bem pra caramba. E ele, é mesmo. Então, o que eu fiz diante de tudo isso? Eu, como treinador, eu me coloquei como pequeno. E eu coloquei o Nicolas como grande. Eu dei essa autoridade para ele. Eu aumentei a autoestima dele. Até que chegou um momento que ele vinha fazer atividade só de bermuda, de tênis em si, e ele tirava a camiseta. Sem touca, sem nada, cabelinho cortado, bonitão, sem camiseta, porque ele já estava gostando do corpo dele. Ele estava fazendo as atividades, já estava ficando definido. A autoestima elevou. Ele antes tinha vergonha do corpo dele, agora não tem vergonha. Antes tomava remédio para depressão, agora remédio não precisa mais. Autoestima foi ali que foi trabalhado. Isso é muito importante. E ajudou na independência e autonomia dele. Calma que eu já vou citar 2 casos aí na sequência ainda para você. Então, diante de tudo isso, ele morando a 2 quilômetros de distância do meu estabelecimento em si, antes era o pai, era a mãe que trazia ele de carro. Agora, nesse momento, eu falo nesse momento, mas já se passaram 10, 11, 12 meses mais ou menos, então em torno de 1 ano. Ele já consegue vir de bike, ele já consegue vir caminhando sozinho. Poxa, ajudou na autonomia, ajudou na independência, mas onde foi trabalhado? Lá na autoestima dele. Foi ali que o resultado veio, a partir dali. Se a gente não acertasse a base, esquece. Eu trago uma outra situação aqui para você também. O Gabizão com 9 anos de idade, diagnosticado na época com autismo nível 3 de suporte, não verbal, Todzão também, Todzão punk dele, o negócio dele é fazer sempre algo ao contrário, então é querer bagunçar, é pegar as coisas que tá tudo organizado, é arremessar, é jogar no espelho, é jogar na lâmpada, é quebrar. O que é confortável para ele, quer dizer, o que é desconfortável para mim, o que é desconfortável para o meu ambiente, é prazeroso para ele. E ele não tem nenhum interesse pelas atividades. Não tem, na época, para você colocar ele aqui na sua frente, você tentar explicar, pegar na mãozinha dele para fazer uma atividade, esquece. Não ia dar certo. Ele já queria sair, já fazer uma força de resistência para já sair se esquivando e lá bagunçar uma outra coisa. Eu assim, beleza, vamos ter que estar um caso difícil aqui pra gente fazer atividade. Mas o que eu quero trazer pra você é a autoestima dele. Então o semblante dele era sempre neutro. Nunca cara fechado e nunca cara feliz. Neutro, era sempre aqui. Se estava feliz, aqui. Se estava triste, aqui. Era isso. Eu assim, poxa, como eu treinador, eu posso trabalhar autoestima numa situação dessa? As pessoas vão falar, Rodrigo, autoestima ali, eu acho que não funciona não, é coisa da tua cabeça aí. Mas eu assim, eu acho que dá pra trabalhar. Vamos ver. E não vou falar sobre as atividades que ele fazia, mas eu quero falar sobre a autoestima, como que foi trabalhada. Aí teve um determinado momento que lá nesse espaço tinha uma parede de escalada. Uma parede de escalada, aí, beleza, o que eu fazia na parede de escalada? Eu conseguia trazer ele pra frente da parede de escalada, claro, ele é pesadão. Para ter que levantar ele tava ali com uns 86 quilos, mais ou menos. Mais peso do que eu. E pequeno ele, 8 anos de idade, 86, 87 quilos tava. Aí na parede escalada, eu fazia o quê? Eu pegava a mão dele, colocava no chão, pegava a mão dele e colocava aqui numa pedrinha. Pegava a outra mão dele na pedrinha. Caminhava pro lado, pegava a mão dele e colocava aqui na pedrinha. Depois aqui, depois aqui. E eu sempre falando, azul, verde, amarelo, vermelho, azul, verde, amarelo, vermelho. Então, era pedrinhas coloridas, pedrinhas de escalada, onde tem que agarrar e colocar o pé em cima para ir subindo a parede. Mas devido a ele não ter essa consciência corporal de subir na parede e devido também ser pesadão para mim conseguir levantar ele, na verdade naquele momento não tinha condições, mas eu já estava gerando uma conexão. E foi ali que eu teve um estralar de dedos, veio uma luz em si. Assim, vou demonstrar eu subindo. Então, sempre que ele ia até o final tocando aqui, azul, verde, vermelho, amarelo, sempre que ele ia tocando e chegava no final, eu pegava na mãozinha dele, segurava aqui, para ele não dispersar, segurava na mão dele, e eu subia um pouquinho, segurando só com uma mão, aí eu soltava. Aí eu pegava a mão dele e colocava aqui nas minhas costas, que é para ele entender que ele estava me segurando e me empurrando para cima. E eu ia fazendo aquela força.
Daqui a pouco ele pega e coloca as duas mãos nas minhas costas, na minha perna e tenta me empurrar. Eu assim, opa, ele já não tá dispersando, ele já não tá indo lá e querendo bagunçar. E aí, nessa situação, que eu vou falar pra você aqui algo surpreendente. Nessa situação, quando eu subo lá em cima, eu vou fingir que eu caí. Aí eu subo lá em cima, eu desço e meu Deus do céu, eu caí. Eu me jogo no chão e começo, ai. Aí, nessa situação, ele fica ali me olhando, sem nenhuma expressão, fica me olhando. Aí eu estico a mão, ele estica a mão, eu me levanto. Assim, beleza. Aí a gente voltou a repetir isso durante a aula. Quando eu subia, eu fingia que caía. Ele fazia o toca aqui primeiro ali, eu subia, eu caía. E aí o que eu fiz? Fui lá, enchi um copinho d'água, coloquei assim próximo onde a gente estava. E aí, quando eu caio, quando eu estou ao chão, eu seguro, eu pego na mão dele, que daí ele já entendeu para poder me levantar, eu seguro na mão dele e eu aponto, água, água. Ele consegue compreender os comandos, mesmo não sendo não verbal. Ele entendeu a situação. Eu apontei água, e aí eu fiz uma forcinha, mesmo deitado, para direcionar ele até a água. Ele foi lá e conseguiu pegar. E eu gesticulei para ele trazer até mim. Aí eu tomei, ele trouxe essa água para mim. Claro, ele foi todo um passo a passo para ensinar ele. Eu tomo essa água e eu fico feliz. Aí eu pulo e, uau, tô forte, tô feliz. E dou um abraço nele. Aí, de novo, eu vou lá e faço aquela situação de subir na parede, de cair no chão e fingir que tô doente. E finjo que, tá doendo e tal. Ele pega aquele copo vazio, ele vai lá no bebedor e ele enche. Quando ele volta pulando. Claro, ele pulando, a água caiu tudo no chão, né? Trouxe o copo cheio, no final ali quando ele chegou, tava só um pouquinho. Ali eu colhi o sorriso dele, felizão. E a gente, durante aquela aula, e na próxima aula, na outra semana, durante meses em si, eu continuei fazendo aquela atividade. Claro, trazendo outras atividades também. Mas, quando eu caía ao chão, ele automaticamente ia lá e pegava um copo d'água. Enchia, trazia pra mim. E felizão. Foi ali que eu vi que o sorriso dele saiu. Antes era aquele semblante neutro. Você lembra disso? Então, fui lá e pedi pra ele. Fui lá, quer dizer, eu só pedi, ele entendeu o contexto, ele se sentiu importante, se sentiu feliz de trazer um copo d'água para mim e a felicidade, mesmo numa situação bem adversa que ele se encontrava. Devido ao TODzão, devido ao autismo, olha só, a autoestima dele foi elevada. E eu trago uma outra situação também do Nicolas, que não é o primeiro Nicolas, esse é o Nicolas de 7 anos de idade, que na época ele fazia tudo bem as atividades. O Nicolas, para você entender, olha só a situação dele, diagnosticado com autismo, durante o dia já chegou picos de mais de 21 convulsões. Você tem noção do que é 21 convulsões durante um dia? Convulsiona agora, passa a meia hora, passa uma hora, outra convulsão. Chama o SAMU, vai pro hospital, aí volta, chega em casa, chama o SAMU de novo, chama o bombeiro, leva pro hospital. Convulsões e convulsões devido à epilepsia. Uma situação bem difícil em si. E aí, diante de tudo isso, ele fazia as atividades mega hiperativo em si, era querendo colocar o dedo na tomada, era querendo abrir a porta, isso aí, enfim. Era no 220, né? Não se concentrava na atividade, corria para um lado, corria para o outro, mas tudo certo. Mas diante de tudo isso, eu consegui trabalhar a autoestima dele, gerando a conexão, que era quando a gente buscava fazer algumas atividades, tentava fazer algumas atividades em si, algumas dava certo, algumas não dava, mas quando eu falava assim, água, aí ele ia lá, tomava água, e eu assim, pra mim também, eu pedia água pra ele. Então isso é importante, porque quando eu pedia pra ele encher um copo d'água e trazer pra mim, eu comecei a repetir isso na aula seguinte, na outra aula, e isso ajudou na nossa conexão, isso ajudou no vínculo, que isso fez ele entender que, pô, é uma atitude bacana que eu tô fazendo aqui com o professor Rodrigo. Então, o que eu fiz? Durante a aula, eu pedi água para ele trazer para mim, e teve momentos ali, tipo, não passou de 3 semanas. Lá pela 3ª semana, até um pouquinho antes, no meio da aula, ele já ia lá, pegava água, tomava sozinho de maneira independente, já ia lá, pegava um copo d'água, já trazia um copo d'água para mim também, metia os 2 dedão dentro ali para segurar o copo, mas tá tudo certo no caso. Não, é imunidade, na verdade, né? Desenvolver. Então, isso ajudou na independência e autonomia dele, mesmo diagnosticado com autismo, mesmo mega hiperativo, mesmo tendo a epilepsia e várias convulsões durante o dia, mas quando ele ia lá, pegava um copo d'água para ele,
ele, pegava um para mim também, ele trazia e falava assim, ó, trouxe água para você, Rodrigo. E eu tomava só um pouquinho, eu falava assim, toma tudo, toma tudo. Ele fazia eu tomar tudo. Ele pegava o meu copo e colocava lá no lixo. Desenvolveu independência e autonomia. A autoestima dele acabou sendo desenvolvida. E a conclusão, então, que eu trago aqui para você é a seguinte. Eu sei que você, não sei se você é pai, não sei se você é mãe, profissional, mas vou trazer aqui a minha situação. Eu, como profissional, para mim trabalhar autoestima, eu não preciso me colocar sempre como superior e colocar o aluno como pequeno. Eu trouxe aqui muitas situações que eu me coloquei como pequeno e coloquei o aluno como superior, dando essa autoridade, dando essa moral para ele. Isso é importante para você trabalhar autoestima. Faz isso. Isso tem total ligação direta aqui, ó, com a independência. Não é aqui, é do outro lado. Aqui é quando você já termina de ler, né? É total ligação direta com a independência e autonomia. Então faz isso. Trabalhe a autoestima. Vê que ele tá um pouquinho para baixo, tá um pouquinho fechadinho, um pouquinho cabisbaixo. Vai lá, trabalhe isso. Ao invés de querer ser arrogante, deixar o seu ego aí aflorado, de só querer fazer atividade. Não, você tem que acertar a base. Então faz isso. Se você tem alguma dúvida, alguma colocação, ache um localzinho abaixo desse vídeo aqui e faça o seu comentário. Vamos gerar essa conexão.